Gente, eu estou lendo esse livro, chama Cristianismo e Estado. O autor é Rousas John Rushdoony. Não sei se é assim que pronuncia, pelo menos o último nome, Rushdoony, tenho certeza que sim. Ele traz uma série de artigos, ou como o pessoal gosta de classificar, ensaios sobre política, né, e cristianismo. E o texto que eu li hoje foi muito interessante, me refletir bastante sobre essa situação que nós estamos vivendo. E eu vou fazer duas perguntas para que você também medite, porque é de envergonhar a situação que nós estamos vivendo aqui no Brasil envolvendo a religião, especificamente envolvendo o cristianismo. Por que o autor não colocou aqui religião e Estado? Por quê? Porque as demais religiões não têm o pressuposto que o cristianismo tem. O que é o pressuposto? Né? Que tem um princípio. O princípio é que Jesus Cristo tem que ter autoridade em todas as áreas da vida. As demais religiões se contentam em desenvolver suas crenças, seus rituais, suas atividades, sem interferir nas demais esferas da vida. O cristianismo não. O cristianismo é a prática do senhorio de Jesus Cristo em todas as esferas da vida. Então, devido a esse princípio máximo da autoridade de Jesus, choca, né, diretamente com o Estado. Porque, olha, Rushdoony diz o seguinte: o Estado moderno possui um fundamento moral não cristão e enfaticamente humanista. Em outras palavras, que tem o homem como centro ou o homem como a medida de todas as coisas. Deus é colocado para fora de todo pensamento, de toda a medida, de todos os parâmetros desse mundo. Se você quer Deus, deixa Deus no compartimento da religião, somente lá. Não traga Deus para os outros compartimentos: ciência, artes, cultura, política, as demais áreas da influência humana. Seja como for, o Estado moderno vê a si próprio em termos messiânicos, como salvador do homem. E o autor vai dizer, né, vai aqui dialogando com outras obras, que o Estado moderno é romano em sua essência. A alma do Estado moderno vem desde Roma antiga, porque a Roma antiga se sentia ou se colocava como a salvadora. Assim também os seus imperadores se colocavam como os salvadores dos seus cidadãos e também assim de todo o império. Então, por exemplo, tantas e tantas vezes, quando subia ao trono um novo imperador, eles diziam que estava começando uma nova era. Inclusive a palavra evangelho, que é tirada do grego evangelion, foi pinçada literalmente do culto ao imperador, dessas honras feitas ao imperador, mas aplicando ao verdadeiro Rei dos Reis, que é o Senhor Jesus Cristo. A salvação não está no imperador, a salvação está no Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por isso que na igreja primitiva era tão perigoso dizer Jesus Cristo era Senhor, porque isso era um título dado a César. E eu gostei muito disso aqui. Por conseguinte, o Estado se apresentou diversas vezes como Salvador e Deus do homem. E isso é o resumo desse artigo do livro do Rushdoony sobre cristianismo e Estado. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar dizendo o seguinte, nessa primeira reflexão, um pouco diferente que nós estamos fazendo desde o início. A reflexão que eu faço é a seguinte: o Estado é de fato o salvador do homem, ou salvador do povo, do seu povo. O Estado brasileiro, vamos falar do Estado brasileiro, é o salvador do povo brasileiro? É isso que nós, como cristãos, entendemos, tá? Sejam cristãos católicos, sejam cristãos evangélicos, é isso de fato que nós cremos e nós entendemos? Não, não é. Tá? Porque quem é o salvador do homem em todos os aspectos
é Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso Senhor. Só que, depois de muito tempo, principalmente aí depois das revoluções na França, as revoluções iluministas, humanistas, a religião foi sendo colocada como um setor à parte, senão, como, né, em alguns casos, ela é taxada como uma preferência de gente fanática, de gente que é beata, que não tem, né, mentalidade esclarecida, gente obscurecida. E as pessoas, então, taxam assim, né, e rotulam assim os cristãos. Olha o reflexo prático disso. O reflexo prático disso, sabe qual que é? O reflexo prático disso que nessa pandemia as igrejas foram proibidas de realizar o seu trabalho espiritual. Não estou dizendo que a igreja foi proibida de discipular, que a igreja foi proibida de fazer. Em alguns casos, sim, em algumas cidades, nem os pastores, pessoal da música, não pode se locomover para os templos para fazer uma transmissão para os seus membros. Porque, olha, na prática, se não é isso que o Estado brasileiro, de essência comunista, totalitária, não está dizendo: vocês religiosos fiquem no seu devido lugar, nós traremos a salvação para o povo brasileiro, e essa salvação será por medidas políticas, essa salvação será por medidas científicas, e vocês religiosos não podem fazer nada. Eu não estou dizendo que a igreja perdeu todas as suas atividades, porque ela não perdeu, ela continua sendo igreja, e igreja não é templo, só que nós fomos impedidos de dar assistência aos membros da igreja. Como se comer, beber, fosse de fato que o homem mais necessita e que mais precisa. Você lembra o que o Senhor Jesus citou a Satanás na tentação do deserto? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, citando o texto de Deuteronômio. O Estado se apresentou nessa pandemia como o salvador do povo. E o povo confiou no Estado para a sua salvação. A grande maioria. Poucos se manifestaram, poucos foram ao encontro e exigindo o cumprimento dos seus deveres. Até mesmo pastores se acomodaram no cumprimento, na exigência dos seus direitos, não no cumprimento dos seus deveres. Nós cumprimos os nossos deveres, saímos de casa com máscaras, fechamos os templos, mas e os nossos direitos? E os nossos direitos de realizar cultos, de dar assistência espiritual para as ovelhas do nosso rebanho? Também não é direito? Também não é necessidade essencial? O cuidado espiritual? Será se só comida e bebida? Hoje eu fui no supermercado, fui numa feirinha, fui comprar algo para nossa casa. Minha esposa ficou no carro com a minha filha, fui de máscara e fui lá comprar. Uma feirinha menor do que a minha sala, com a copa, estava lotada de gente. Eu cheguei no meu carro e falei assim com a minha esposa: meu bem, eu estou me sentindo culpado perante Deus. Estou me sentindo culpado perante o Senhor. Sabe por quê? É como se eu estivesse quebrando o dia do Senhor. É como se eu estivesse, quebrando, ultrajando o dia consagrado a Deus. Porque eu, como pastor, fui impedido, amordaçado, de realizar os trabalhos espirituais da minha igreja. E quando tentei, eu fui o primeiro pastor da minha cidade a realizar cultos. Nós tivemos que parar por uma questão óbvia, que os casos aumentaram aqui, inclusive aumentou mais 2 casos aqui em Carandaí, mas também porque nós não temos respaldo do governo municipal, nós não temos respaldo do nosso governo estadual, nem do governo federal, apesar de que as nossas autoridades superiores, em especial o nosso presidente, está tentando ajudar as igrejas a voltar ao seu trabalho. Eu me envergonho, gente, eu me envergonho. Se for para pegar algum vírus,
As pessoas que estavam naquela feirinha, naquele horário, tinha todo mundo pegado. Tinha todo mundo pegado, porque entraram com máscara, mas ninguém usou álcool em gel. Ninguém. Agora, uma igreja de um recinto grande, como a Igreja Presbiteriana de Carandaí, não pode reunir 10 pessoas espaçadas de 1,5 metro, usando máscara, aplicando álcool em gel na mão. Por quê? Qual é o sentido disso? Aqui nessa cidade, nós temos que andar de máscara até dentro do nosso carro, com os vidros fechados, com ar-condicionado. Algumas cidades estão parando a gente e exigindo que a gente, dentro do nosso carro, use máscaras. Ô, gente, sejamos coerentes e usemos de bom senso. Nós estamos dentro eu estou dentro do meu carro, você está dentro do seu carro. Que diferença vai fazer isso? Sabe, o que nós não temos, sabe, de informação, de orientação, de todos os níveis governamentais, tem deixado o povo brasileiro desorientado, maluco. E gente de cabeça ruim tem ficado pior. Eu deixo aqui uma palavra de indignação. Estado, você não é o salvador do ser humano. E nem só de pão viverá o homem. Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E você que capitulou a essa salvação prometida pelo Estado, eu não estou dizendo de gente que se isolou por precaução, por causa dos contextos da sua família, dos contextos de parentes, não estou dizendo disso, eu estou dizendo de gente que tem todas as condições de manter o mínimo de convivência, o mínimo, com todo respeito às normas de saúde, mas capitulou a esse Estado que nós temos hoje, essa doutrina messiânica do Estado, se colocando como salvador do homem em todos os aspectos, quando no muito a religião fica empurrada para um canto. Tá? Agora, quando a nação passa por situações terríveis, como está passando agora e recentemente nos últimos 90 dias, quem é que carrega essa nação nos ombros? Quem é que carrega essa nação nos joelhos? São aqueles que estão orando, são aqueles que estão clamando, são aqueles que estão pedindo para que Deus tenha misericórdia. E são aqueles que o Estado menos vê, são aqueles que o Estado menos confere direitos, certo? Mesmo que a nossa própria Constituição nos garanta esses direitos. Nosso Supremo Tribunal Federal, uma vergonha. Nosso governo federal, dentro dessas áreas da saúde, uma vergonha. Governo estadual, menos um pouco, mas precisa trabalhar muito mais. Nas ondas que foram projetadas no governo estadual, a igreja nem é contemplada. O Estado fez um bom trabalho, fez lá o Minas Consciente, retorno das atividades por ondas com menos contágio até as ondas com maior perigo. Mas nem as igrejas colocaram nessas ondas. O governo municipal trabalhou muito bem, mas precisa atentar para as igrejas. Porque depois, quando precisa se eleger, vai procurar apoio dos pastores. E se tem algum colega pastor aqui, não caia nessa mentira. Não caia nessa mentira. Agora nós estamos vendo como que as igrejas muitas vezes não têm valor. Até mesmo nos seus municípios, onde elas trabalham e operam para o bem do município, cuidando de vidas, cuidando de gente drogada, cuidando de gente com necessidade, cuidando de gente com problema de vício. Agora, quando nós precisamos de uma assistência e nós precisamos de fazer valer nossos direitos, nós somos os últimos vistos. E somos considerados como a atividade de alto risco. Eu não consigo compreender isso, não entra na minha cabeça.